Falar do São Paulo, vamos então, São Paulo. E que quer ter um domingo de aniversário também, né? Mas pega o Novo Horizontino, que terminou empatado com ele na classificação com 22 pontos. O detalhe do São Paulo jogar no Morumbi como mandante é só o saldo de gols. As campanhas foram muito parecidas. No saldo de gols, o São Paulo garantiu a primeira colocação. E aí, Gláucia, tem uma grande dúvida pairando no ar. Vamos ter aquela cantoria da torcida, toca pro Caleri, que é gol? Porque o Caleri tem um cisto de Baker, detectado no exame de imagem na segunda-feira, que o tirou no intervalo da partida contra o Ituano, fez tratamento médico. A gente não está recebendo desde ontem nenhuma informação da assessoria do São Paulo se ele está treinando ou se ele está fazendo refis. Então é mistério, vale tudo agora nessa hora de decisão, mistério. O que eu tenho de informação de pessoas próximas ao Caleri é que a chance é maior de jogar do que não jogar. Mas o torcedor do São Paulo não pode ter a certeza, não pode cravar que o Caleri vai estar em campo no jogo de domingo contra o Novo Horizontino. E aí vem a pergunta, o Caleri não jogando ou ficando no banco como opção, quem substitui o Caleri? A resposta já foi respondida em parte ontem, quando o São Paulo anunciou a inscrição do André Silva, no lugar do Rodrigo Nestor, que não vai se recuperar a tempo de disputar o Paulista. Então o André Silva, que chegou a semana passada do Vitória de Guimarães, jogador brasileiro de 26 anos, não tem a mesma característica, o Renato já falou muito sobre ele aqui no Sport Center, mas conhece ali, sabe jogar na área, sabe marcar seus golzinhos, deve fazer a sua estreia então, caso o Caleri fique de fora. A outra opção seria o Juan, que entrou no intervalo do jogo contra o Ituano, mas a torcida às vezes pega um pouquinho no pé do Juan. Vamos ver o que o Carpini está preparando para esse jogo contra o Novo Horizontino. No restante do time, volta o Pablo Maia, creio que não haja nenhuma dúvida, Rafael, Igor, Vinícius ou Rafinha. Rafinha voltou, jogou 45 minutos, o Igor vinha sendo titular, pelo momento físico melhor deve começar, Arboleda, Ferrarese e o Wellington, tá difícil de renovar contrato, Pablo Maia, Alisson, aquela linha de três com Lucas Moura, Luciano e Ferreirinha, e no ataque essa dúvida, Caleri ou André Silva. O São Paulo tá pronto e tá trazendo mais um reforço, Gláucia. Sabino, zagueiro bem experiente, passou no Santos, você acompanhou ele, passou no Sport, 147 jogos, não joga desde o ano passado, quando sofreu uma contusão, tinha contrato até abril, rescindiu em março, porque não ia jogar mais pela equipe pernambucana, estava no mercado, por isso pode ser contratado agora, fora da janela. O Sabino vem com um contrato de produtividade, e aí, se ele atingir algumas metas até o final dessa primeira parte do contrato, São Paulo pode ou não renovar com ele para 2025. A indicação é do Muricy Ramalho, então há de se respeitar. O Muricy não é a primeira vez que tenta o Sabino, dessa vez conseguiu, então vem para aquela lacuna. Eu não vou nem falar que ele vem para o lugar do Beraldo, Gláucia, porque hoje substituir o Beraldo é muita responsabilidade. Vem para a lacuna deixada pelo Beraldo com a sua saída por PSG. Para compor o elenco. A expectativa até que ele seja anunciado nas próximas horas, até, né, acho que durante o nosso programa, se não no começo da noite, logo, logo São Paulo sobe aí o anúncio do Beraldo. Aquela coisa, o Edu sai do ar aqui, chega o comunicado, né? A gente sabe como é assim. Beraldo seria ótimo, né? Voltar. Boa, São Paulo, então, para este jogo de quartas de final do Campeonato Paulista. Enquanto você falava, Edu, me lembrei até na apresentação, o André Silva se coloca à disposição do que o Carpini precisar, né? Tá. Ele ainda no seu português de Portugal, posso ser ali o segundo avançado, posso ser, enfim... Tá aí à disposição, caso a gente não possa contar com o Caleri. E o São Paulo com o Novo Horizontino, Pascoal? Aí é o último que eu vou deixar. Eu não falo. Acho um jogo complicado. Jogo complicado, por alguns motivos. Seria uma surpresa se o Novo Horizontino se classificasse? O Novo Horizontino jogou contra alguns grandes. O primeiro jogo do Novo Horizontino foi contra o Palmeiras. Vocês estão lembrados disso ou não? Sim. Quanto é que foi? 1-1. 1-1. Um empate. Aqui, ó. Ó, suado. Jogou contra... não vou falar... jogou contra o Santos, ganhou do Santos. Sim. Jogou contra o Corinthians. Venceu o Corinthians. Ali foi quando o Mano caiu nesse jogo? Tocou 3 no Corinthians. Enfiou 3 no Corinthians sem dó e sem piedade. E agora tem esse jogo contra o São Paulo. O São Paulo não jogou bem as 3 últimas partidas, mesmo se classificando no Campeonato Paulista. Não jogou bem. A torcida do São Paulo sabe disso. A torcida do São Paulo sabe, né? Eu sou contra aquele torcedor do São Paulo que diz tem que mudar o treinador agora, porque senão na Libertadores não vai dar. Não é isso. O time não está jogando bem por alguns fatores. Eu acho que um dos fatores é a ausência do Wellington Rato. Esse é um dos fatores. A contusão do Wellington Rato.
O Caleri vai jogar? Há um ponto de interrogação. O Caleri teve a questão do joelho, né? O Caleri vai jogar? Então, tem gente que aposta, eu conheço gente que aposta que o Caleri vai jogar. Eu acho também. Aposta que o Caleri Especialmente vai se jogar. tratando do Caleri. Exatamente. Ele jogou precisando fazer uma cirurgia, gente. Agora ele teve uma questão tornozelo, de um cisto estourado no joelho por uma questão por uma questão de líquido acumulado, né? Provavelmente drenou, enfim, deve ter feito algum procedimento ali. Zupa, você vai nessa do Pascoal? É o jogo mais difícil? É o jogo mais equilibrado. Mas, assim, o Novo Horizontino passar não seria uma surpresa? Assim, seria muito frustrante, porque imagina-se que o São Paulo seja um potencial semifinalista. Mas se você olha para o campo, você não se surpreende tanto, porque o São Paulo, embora seja o campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, etc. e tal, o São Paulo ele vem descendo a ladeira em termos de rendimento, né? A primeira fase do São Paulo foi ruim. São Paulo perdeu muitos jogadores, isso é verdade, mas mesmo à medida, e isso foi muito sentido pelo Carpini, porque ele estava tentando colocar o seu padrão tático na equipe, a equipe foi desfigurada pelas lesões, isso claro que atrapalhou, mas à medida que alguns desses jogadores foram voltando, o time não respondeu à altura. Então, nesse momento, o Carpini perdeu um pouco a mão sobre o padrão que ele já imaginava que a equipe teria a essa altura. São Paulo perdeu um pouco da identidade, né? O São Paulo não é mais o time que era com o Dorival, evidentemente, e também não é o time que o Carpini planejava que o São Paulo fosse durante a fase de grupos do Campeonato Paulista, porque o time teve problemas e ele encontrou dificuldades para lidar. Então o São Paulo está agora como uma grande interrogação mesmo, tentando se reencontrar, jogando mal a maioria dos jogos. E do outro lado, o Novo Horizontino ele é um clube e ele é um time muito organizado. Quase subiu. Bateu na trave, né? Para subir para a primeira divisão. Então é um time com condições de ganhar. São Paulo ele é favorito para o confronto. São Paulo fica fora, vai deixar todo mundo frustrado. Mas tratar como nossa, que zebra, meu Deus, ninguém esperava, olhando para o que foi o Campeonato Paulista, aí não dá. É onde existe o maior risco. É o jogo do São Paulo com o Novo Horizontino. E aí, meu tetra, pensando em sequência de temporada, assim, o tamanho de uma eliminação agora, né? Acho que para o Carpini pesaria muito. Quero saber se você concorda que o Novo Horizontino não seria surpreendente ao passar. Assim, a campanha feita, eles dois terminaram com 22 pontos, né? O São Paulo, por critérios, é o líder do grupo e por isso tem um jogo em casa, mas a pontuação é parecida. E por isso tem esse confronto, aquele que a gente acha que dos grandes, que tem o adversário melhor organizado, encaixado, pelo que fez, né? Pelo que fez no campeonato. Foi dito aí já, né? Um time que quase sobe para a primeira divisão, jogando a Série B. Tem um time arrumado, sim, a gente viu o que ele fez no campeonato, principalmente contra os grandes também. Mas eu acho o São Paulo favorito, bem favorito, não acho pouco não. Porque o São Paulo, por mais que no grupo dele era o grupo mais forte, né, na minha visão, tanto é que o São Bernardo aí que jogou contra o Corinthians ficou de fora nesse grupo, né, e ali brigando até o final. Mas assim, o elenco que o São Paulo tem, para mim, ele só está abaixo do Palmeiras, porque o Palmeiras já tem um grupo formado há muito mais tempo. Sólido, muito mais. Não estou dizendo nem assim de opções, se você for pegar o banco do São Paulo, o banco que o Palmeiras tem, jogador por jogador, começa a equiparar. É que o Palmeiras já conquistou tudo, vem conquistando muito, né? Apesar que o São Paulo ganha a Supercopa em cima do Palmeiras, né? Foi empate o jogo, ganhou nos pênaltis, e vem de uma conquista de Copa do Brasil, né? Por isso disputa a Supercopa contra o Palmeiras, atual bicampeão brasileiro. Mas dos que estão disputando o Campeonato Paulista, acho que se todos vencerem, vamos dizer, a gente falou aí, passa São Paulo, passa Palmeiras, passa Santos, passa Bragantino, vencendo os jogos, daria São Paulo e Santos uma semifinal e Palmeiras e Bragantino a outra. Acho que é isso que daria. E aí, passando, poderia dar uma final São Paulo e Palmeiras, que eu acho que são os dois, na minha visão, pode não estar rendendo agora. Mas o elenco que tem, o elenco que me agrada mais para a temporada é o do São Paulo. O elenco do São Paulo, para mim, só falta ajustar, esse time encaixar. Mas opções, o Carpini tem. Bastante opções. E olhando para o banco, tem soluções. Por isso eu acho o São Paulo favorito.
Então, para vocês três, passam os mandantes dos jogos, é isso? Eu tenho uma dúvida sobre o Bragantino. Então, porque, exatamente, assim, eu aí não que eu tenho ia dúvida chegar, que o Bragantino Zupa. é melhor que a Inter de Limeira, é evidente que não tenho essa dúvida. Mas eu acho que pode pintar essa surpresa aí. Tem uma coisa que tem... Na primeira fase, a classificação veio no sufoco. Agora o São Paulo entra nas quartas de final do Paulistão sob desconfiança. A irregularidade nos primeiros 13 jogos da temporada assusta. Por mais que Carpini ache tudo muito natural. Terceira melhor campanha, quebra de tabu, título, classificação à próxima fase, eu vejo um saldo muito positivo. Ser eliminado nesta etapa do Paulistão terá um peso diferente para o tricolor em relação aos rivais, principalmente na dúvida que surgirá sobre a continuidade do trabalho. Abel Ferreira no Palmeiras e Carille no Santos carregam um peso menor nas costas em caso de queda prematura. Já Carpini ainda não convenceu a todos que é o cara. Neste domingo, o Morumbis vai estar lotado para apoiar o São Paulo contra uma das equipes que melhor tem jogado no interior paulista. A dúvida é se o torcedor tricolor poderá cantar "Toca pro Caleri que é gol". O argentino tem uma inflamação na perna e se a dor e o desconforto o impedirem de ir a campo, o São Paulo vai apresentar uma cara nova. André Silva, que chegou há 2 semanas do Vitória de Guimarães e foi inscrito no lugar de Rodrigo Nestor. O Novo Horizontino fez uma campanha idêntica do São Paulo. Os mesmos 22 pontos, só perdendo o primeiro lugar do grupo pelo saldo de gols. Com a 4ª melhor campanha, a equipe volta ao mata do Paulistão depois de 5 anos. Num jogo como esse, a gente tem que minimizar o máximo possível de erros e buscar fazer um jogo sólido. Fãs de esportes, a gente mostra aí aproveitamento, então, do São Paulo no Paulistão em 2024, com 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E o Novo Horizontino também com 61% de aproveitamento no Campeonato Paulista de 2024, 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas também. André Kfouri, a gente pode olhar para as quartas de final e pensar do Campeonato Paulista e pensar que esse é o mais equilibrado? Eu acho que sim. Acho que esse jogo é o jogo mais interessante em relação ao que a gente pode falar antes, né? Pensando no que as duas equipes envolvidas mostraram até agora no campeonato. A gente viu agora a tela aí exibindo a campanha idêntica dos dois, 61% de aproveitamento. Existem várias diferenças em relação, é claro, aos clubes, ao peso das camisas, aos elencos, se você olhar. Existe uma claríssima superioridade do São Paulo, Sim. que tem mais investimento, tem jogadores renomados, tem títulos conquistados recentemente. Então é uma outra conversa, mas o campo é que precisa falar, que nem dizia o Muricy, a bola é que precisa... O Muricy falava que a bola pune, né? A bola é que precisa sorrir ou não sorrir antes de punir. E aí, como a gente falava do Vasco agora há pouco, né? O contraste entre o otimismo do técnico e o futebol do time, aí tem, no caso de São Paulo e Novo Horizontino, um outro tipo de contraste, né? É o futebol que o São Paulo não mostrou. Isso não é verdade desde o início do campeonato. Teve um primeiro momento mais animador, mas as últimas atuações até a rodada final, quando o São Paulo consegue a sua classificação com aquele pênalti no finalzinho do jogo, e aí sim dá o passo para o mata, que não é mata-mata, é só mata, é uma amostra de futebol muito irregular e muito aquém daquilo que o São Paulo poderia mostrar. Eu acho que todo mundo, até na comissão técnica do São Paulo, concorda com isso. E do outro lado, uma equipe cujo desempenho diante de camisas mais importantes, times melhores, é bastante respeitável até agora no campeonato estadual. Por isso que esse é o confronto menos previsível, digamos assim, sempre falando teoricamente. São Paulo é favorito, por tudo que ele representa, mas as amostras de atuações até agora mostram um equilíbrio absoluto entre São Paulo e
e Novo Horizontino. Pois é, Novo Horizontino que quase sobe, né? Vem mais uma temporada interessante, então, do Novo Horizontino. E olha, novidades, então, no São Paulo. Chega mais reforços para a temporada 2024 e é o Sabino. Definiu a chegada do zagueiro, ele tem 27 anos, defendeu o esporte nas últimas temporadas e assinou o contrato até 20 de junho de 2024. Tem também a possibilidade de renovação até o fim da temporada. Vamos falar... Falando de Campeonato Paulista, o São Paulo no domingo recebe o Novo Horizontino no Morumbi, jogo único, vale classificação então para a semifinal. E o São Paulo precisa de uma boa classificação para eliminar uma turbulência na temporada. Na primeira fase, a classificação veio no sufoco. Agora o São Paulo entra nas quartas de final do Paulistão sob desconfiança. A irregularidade nos primeiros 13 jogos da temporada assusta. Por mais que Carpini ache tudo muito natural. Terceira melhor campanha, quebra de tabu, título, classificação, próxima fase, eu vejo um saldo muito positivo. Ser eliminado nesta etapa do Paulistão terá um peso diferente para o tricolor em relação aos rivais, principalmente na dúvida que surgirá sobre a continuidade do trabalho. Abel Ferreira no Palmeiras e Carille no Santos carregam um peso menor nas costas em caso de queda prematura. Já Carpini ainda não convenceu a todos que é o cara. Neste domingo, o Morumbi vai estar lotado para apoiar o São Paulo contra uma das equipes que melhor tem jogado no interior paulista. A dúvida é se o torcedor tricolor poderá cantar "Toca pro Caleri que é gol". O argentino tem uma inflamação na perna e se a dor e o desconforto o impedirem de ir a campo, o São Paulo vai apresentar uma cara nova. André Silva, que chegou há 2 semanas do Vitória de Guimarães e foi inscrito no lugar de Rodrigo Nestor. O Novo Horizontino fez uma campanha idêntica do São Paulo. Os mesmos 22 pontos, só perdendo o primeiro lugar do grupo pelo saldo de gols. Com a 4ª melhor campanha, a equipe volta ao mata do Paulistão depois de 5 anos. Num jogo como esse, a gente tem que minimizar o máximo possível de erros e buscar fazer um jogo sólido. É bom o time do Novo Horizontino. É jogo duro para o São Paulo, que vai ter desfalques nessa partida. O Caleri é dúvida, né? Como o Eduardo Afonso explicou aí. O Rafinha também. Então, 2 dos mais importantes jogadores do elenco podem não ir a campo. Os outros do lado esquerdo são desfalques certos. Wellington Rato, Rodrigo Nestor, Luiz Gustavo e o Nicão. As quartas de final do Campeonato Paulista começam neste sábado. Mas antes a gente vai falar da chegada. Tem chegada do Sabino. O tricolor definiu a chegada do zagueiro de 27 anos que defendeu o Sport nas últimas temporadas. Jogou no Santos também. Ele assinou o contrato até 20 de junho de 2024. Portanto, é um contrato curto aí, né? Em princípio, com a possibilidade de renovação até o final do ano. São Paulo queria um zagueiro pela esquerda, né? O Carpini falava muito disso. Até por causa da saída do Beraldo e tem convocação. Copa América provavelmente vai perder Arboleda e isso é um desfalque importante, né? E o